Mas agora esse papo também é muito importante. A gente está no mês de maio, que é o mês de conscientização da doença celíaca, e a gente sabe o quanto as pessoas sofrem muitas vezes anos até terem um diagnóstico correto, né, de doença celíaca, dessa intolerância, dessa questão que agride o intestino. E, gente, vamos combinar, passar uma vida com todos esses sintomas não é fácil. Então, hoje a gente convidou o nosso nutrólogo, Dr. Cláudio Muti. Bem-vindo! Ele é referência nessa área e tem ali já o alerta ligado quando pacientes chegam com algumas queixas, ele já fala, pode ser doença celíaca. Muita gente não pensa nisso, você tem que pensar, a doença celíaca está aí. Tem muitas pessoas celíacas que não estão se cuidando. Não é só celíaca. A Carol sabe que eu não gosto muito do glúten, né? Então, eu evito. Para todo mundo, você acha que assim, ter um cuidado e comer o menos possível é o ideal? Menos possível de glúten. Ah, mas eu não vivo sem meu pãozinho. Então, come seu pãozinho. Mas a doença celíaca é super importante. É uma doença geneticamente predisponente. O que significa isso? Que significa que eu tenho que ter genética para ter essa doença. Se meu pai tem, minha mãe tem, minha família tem, eu tenho chance de ter. Não é se eles têm, eu vou ter também. É geneticamente predisponente. E é uma doença crônica. E o seu sistema imunológico destrói o intestino e é para sempre. Ah, vou sarar? Não, nunca vai sarar, vai ser para sempre. Ai, meu Deus, como que eu vou viver com a doença celíaca? Um monte de gente vive, dá para viver tranquilamente. Todo mundo vivia até um tempo atrás sem glúten, agora todo mundo cada vez comendo mais glúten. E aí, você sabe que de glúten, falando de glúten, eu tenho que falar do glúten. Porque... o que acontece? Ele piorou ao longo dos anos. Então, em 40 anos, a quantidade de glúten no nosso trigo aumentou em 20 vezes. 20 vezes. Por que esse aumento? Então, eles fazem modificações genéticas no trigo, porque quanto mais glúten, é melhor, economicamente é melhor. Mais glúten, o pãozinho fica melhorzinho, fica mais fofinho. Para que serve o glúten no pão, na massa do pão? Primeiro, ele faz com que aquele gás da fermentação fique lá para aumentar o pão. Daí ele faz, depois que você assa o seu pão, ele dá liga, ele dá elasticidade e o pão, depois de assado, fica úmido, porque o glúten retém umidade também. Então, isso é bom para a indústria alimentícia. Mas para nós, infelizmente, para quem tem doença celíaca, o glúten é o seguinte, ele prejudica principalmente quem tem a doença celíaca. Quem tem a doença autoimune. Doença autoimune celíaca, ou seja, eu como glúten, os meus anticorpos vão lá e destroem meu intestino delgado. Intestino delgado é a parte do intestino que eu absorvo os nutrientes. Então, doença celíaca não dá para ter glúten, não dá para ter glúten. Então a pessoa começa... Vamos até mostrar aqui, doutor, que você mandou aqui pra gente, como é que, né, uma imagem até pra gente entender a diferença do normal e saudável, e quando o intestino não está saudável, enfim, que o glúten faz com que o intestino fique sendo agredido, então, certo? O que acontece? Essas vesículas que nós temos normalmente no intestino, elas existem para aumentar a absorção de nutrientes. Vesículas presentes absorvem muito nutriente. Quando eu tenho doença celíaca, o que acontece? O meu próprio corpo destrói essas vesículas e faz o que é chamado de intestino careca, o intestino que não tem vesículas ou tem quase nada. Então, a absorção de nutrientes é muito pequenininha. Por isso que o celíaco, enquanto não é diagnosticado, ele tem diminuição de ferro, diminuição de vitaminas do complexo B, ácido fólico, B12, as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. Tem falta. Então tem muita gente que tem essas deficiências, mas que por não associa que será? Com o glúten. Não associa, não faz um exame para ver se eu tenho a doença celíaca ou não. Daí, eu tenho anemia, eu fico cuidando de outra maneira, eu tomo ferro e vai ficar para sempre. Então, você tem que descobrir se você é celíaco ou não e melhorar o seu intestino. Se eu tirar o glúten, as vesículas voltam ao normal. Mas volta rapidinho? Não, pode demorar até 2 anos para voltar ao normal, mas vai voltando, vai melhorando. A minha pergunta é a seguinte, doutora, além então dessas
desses possíveis exames que a gente vai visualizar, exames laboratoriais, esses resultados, quais outros sintomas estão associados? Então, tem a distensão abdominal. Distensão. Tem dor. Dor, distensão. E aí tem pessoas que 90% o intestino fica preso. Por que o intestino é preso? Porque, pela lógica da natureza, 90%. Está passando tal alimento que está passando aqui. E aí ele não consegue absorver os nutrientes. A natureza é tão sábia que fala assim: intestino, vai devagarzinho para ver se eu tiro nutrientes, mas ele não tem vesículas, então vai devagarzinho. É a mesma coisa se você comer junk food, fast food, comidas erradas. Então o intestino vai devagarzinho, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Tá dando cólica, a natureza é sábia. Tira a água dessas fezes e deixa lá. Entendi. Daí as fezes ficam endurecidas. Aí é uma coisa importante, eu friso muito nisso aí. Fezes endurecidas. Uma hora vai embora. Prestem atenção. E a hora que elas vão passando lá no intestino, elas machucam o intestino. Puxa. O intestino não foi feito para ser machucado. Machuca o ânus, machuca o intestino, machuca. Machucando o ânus, aumenta a chance de hemorroida, fissuras. Machucando o intestino, aumenta a chance de câncer do intestino. Cada vez mais pessoas com câncer do intestino, porque comem muita porcaria e alguns celíacos também. E doutor, mas vai ter paciente que vai ter diarreia, vai ter o oposto? Sim, também. Porque 90% prende o intestino, mas tem pacientes que têm diarreia. Às vezes diarreia gordurosa, né? Porque não consegue absorver a gordura também. Diarreia gordurosa. E aí tem dores de articulações, um monte de coisa. Porque a doença celíaca está muito associada com outras alterações autoimunes. Autoimune, repito, corpo destrói uma parte do seu corpo. Eu tenho uma tireoidite. De Hashimoto, por exemplo, é autoimune, o corpo destrói. Doença celíaca, o corpo destrói o intestino. Mas o glúten... Olha que precisa parar, você fala. Olha que não, o glúten, pode falar, doutor. Mas o glúten, ele é assim, ele é prejudicial. Para celíaco, totalmente prejudicial. Certo. Mas e se eu tomar um remedinho? Quem tem intolerância à lactose, eu tomo lactase. É uma enzima. Pode ser, o glúten não tem, não existe, não tem, de jeito nenhum. Não pode. Mas daí... O pessoal fala, então fica tranquilo, não vou comer essas coisas, farinha branca, eu vou comer só farinha integral. Farinha integral é a mesma coisa. Ela é mais saudável, mas ela tem glúten igualzinho, do meu jeito. A gente já vai falar até de outras as possibilidades para substituição. Sim. Também, claro, a gente sabe no nosso reino vegetal aqui, maravilhoso. Mas tem muita gente que vai sentir falta do pãozinho, então como a gente busca esse pãozinho sem glúten? Sim. A minha pergunta agora, doutor, é diagnóstico. Você suspeita, já disse então, você pega um exame laboratorial que tem esse déficit todo de vitaminas, acende já aquele alerta. Opa, precisamos ver. E aí, quais são os exames que devem ser feitos? Mas então, às vezes não é só o exame, é a clínica, né? Como eu sou velho médico, eu faço muito clínica, Com clínica. certeza, então, sim. A clínica é mais importante que o exame. A pessoa chega, tô meio desanimada, tô anêmica, você examina realmente, tá anêmica, fico depressiva, não tenho energia, não faço músculo. Aí acende um alerta, vamos ver o que está acontecendo. Lógico, não é para todo mundo, porque 1% da população tem doença celíaca. Então você pede anticorpos para diagnosticar se você tem doença celíaca, antigliadina, antiendomísio, e depois também você pode pedir a biópsia do intestino, né? Pode, feita a biópsia. Sim, mas lembrando que é o seguinte, eu vou pedir, por exemplo, eu peço os anticorpos. Estou suspeitando doença celíaca, vou pedir os anticorpos. Mas eu tô 15 dias que eu não como nada de glúten. Bem negativo. Bem negativo, entendi. Porque os anticorpos não estão atuando, não precisa atuar, bem negativo. Entendi. A mesma coisa para o exame de endoscopia digestiva alta. Se eu não estou usando glúten, não vai dar a presença do estrago que está tendo aqui. Entendi. Então tem que ser no momento que o paciente esteja fazendo a ingesta do glúten. Tendo o diagnóstico, doutor, e aí? A retirada, enfim, tem que ser feita. E a questão da contaminação cruzada, até quanto, né? A gente pode colocar ali que essa contaminação cruzada vai ser perigoso? Então, é assim, o glúten é uma proteína, gliadina principal, presente em alguns cereais. Trigo, cevada e centeio. Esses três, trigo, cevada e centeio. Só esses que têm glúten, nascem com glúten. Trigo, cevada e centeio. Mas espera aí, e aveia?
a aveia, ela nasce com glúten? Não, a aveia não nasce com glúten. Ela aparece glúten pela contaminação. Contamina que jeito? No cultivo, na extração da aveia, no armazenamento, eu posso contaminar com outras coisas. Daí ela tem glúten, então acaba contaminando. A mesma coisa, no celíaco, ele tem que tomar todo cuidado, porque se eu sou celíaco e alguém usa um prato, uma faca, um talher para essa farinha, ou mesmo forno para essa farinha aqui, vai contaminar minha comida. Contamina mesmo. Então tem que tomar muito cuidado, e é por contaminação. E outra coisa, o glúten não é ruim só para o celíaco. O glúten é ruim para quem tem intolerância ao glúten não celíaco. Ou seja, eu como uma sensibilidade? glúten... Uma sensibilidade. Uma intolerância que não estraga o intestino. É uma sensibilidade maior. Eu como, eu estufo, mas a diferença de um para outro, que na doença celíaca, o glúten vai lá e destrói seu intestino. Na sensibilidade, essa reação que você pode ter ao glúten, não destrói o intestino. Também tem outra coisa, que é a pessoa, às vezes, o glúten pode até matar. Eu já vi casos de pessoas que tiveram várias cirurgias. Não, várias cirurgias. No intestino, ao longo da vida, e tiveram um diagnóstico, retiraram, e aí sim estabilizou. Estabiliza, porque né? É perigoso, né, doutor? Então tem que tomar muito cuidado. Então, eu ia te perguntar o seguinte, das crianças, porque como é uma doença autoimune, ela pode aparecer em qualquer momento da vida, certo? Então, uma pessoa que ingeriu glúten uma vida inteira, em determinado momento, ela pode apresentar esses sinais de ter desenvolvido a doença. Ela já está tendo essa destruição, mas não é tão grande. Eu fico com o intestino assim, estufado, eu fico com um pouco de gás, mas é o normal da minha vida. Mas não é o normal, está destruindo. Entendi. Criança é mais fácil, pega a criança com diarreia, não cresce, não ganha peso. Se você não tratar a criança vai ter retardo de crescimento, retardo de desenvolvimento cerebral e um monte de coisa. Olha que importante, doutor, eu não sabia disso. Então, falando agora para as mamães, peso, então, não aumento de peso, não aumenta peso, altura, diarreia, sempre está chorando. Então, você tem que ficar atento. Não é só a comida que está ruim, não. Tem que ficar atento a isso aí. Quanto mais tempo você amamentar, mais demorado vai aparecer a doença celíaca no quem for predisponente à doença celíaca. Tá. E também, não podemos esquecer que a doença celíaca, o glúten também, doença celíaca, intolerância e alergias. Tem alergia igual a outras coisas? Sim, tem alergias. Alergia ao glúten pode ser tão grande que fecha a glote e morreu. Então tem que tomar muito cuidado, tem alergia. É uma quantidade pequena, mas tem alergia ao glúten. Então, porque o glúten é uma proteína. É uma proteína presente em 3 cereais: trigo, cevada e centeio. Tá certo. E contamina a aveia. Aí a cervejinha, menino, cheio de glúten. Cheio de glúten. Vou fazer o seguinte, vou lá e já volto. Doutor, manda mensagem pra gente. Já tem, Gláucia? Na tela, então, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Mário, um beijo. Quem é celíaco tem dificuldade em ganhar músculo? Sim, quem é celíaco tem dificuldade de tudo. Por que eu tenho dificuldade de ganhar músculo? Se o meu intestino delgado é onde eu vou absorver meus nutrientes, minhas proteínas e tudo, se ele está sem as vesículas ou com as vesículas pequenininhas, eu não ganho músculo. Eu contei uma história de uma paciente minha que fazia musculação personal e não ganhava músculo, além da anemia e outras coisas. Até descobri que tinha doença celíaca. Se você não tem doença, fizer os exames, antigliadina, anti-endomísio, e descobrir que não tem doença celíaca, um conselho para você, se quer viver melhor e ter mais músculo, tira o glúten. Nossa, mas que difícil tirar o glúten. Eu vou comer o quê? Legumes, frutas, verduras, ovos, peixes, carne, tá cheio de coisa. Eu quero comer um macarrãozinho. Come macarrão sem glúten. Já tem Já muitas tem muito. marcas, A diferença de preço de com glúten sem glúten é muito pequenininha. E aqui no programa sempre tem receitas também sem glúten. Vai lá no YouTube do Você Bonita que tá cheio de coisa interessante, viu? Receitas criativas. Tem mais perguntinha, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Jéssica, um beijo. É possível diferenciar doença celíaca e doença inflamatória intestinal apenas pelos sintomas, doutor? É muito difícil.
A coisa é a seguinte, as duas causas. A doença intestinal inflamatória, o que ela faz? Ela dá todo esse desconforto que a doença celíaca faz, dá esse desconforto. Mas para diferenciar mesmo uma da outra, eu tenho que fazer o exame. A doença inflamatória intestinal, a diferença é, ela não destrói o seu intestino. A doença celíaca destrói o seu intestino. Então, a inflamatória não destrói. E a doença celíaca, para tratar, eu tiro o glúten. Para doença inflamatória intestinal, são outras coisas que você tem que usar, mas... É outra medicamento, Pode ser outra pauta, doutor. E até uma questão emocional, ela tem influência no nosso intestino, né? Sim, emocional tem total influência. Total influência. Então, também a questão ali do estresse também é importante. Quem escreveu pra gente, olha lá, tem mais. Obrigada, Patrícia, um beijo. O glúten pode afetar quem tem sarcoidose pulmonar e de pele? Olha, eu vou falar uma coisa para você. O glúten pode afetar tudo. Não tem provado que tenha, mas o glúten pode afetar a sarcoidose, a rinite, qualquer alteração que você tenha. Você come glúten, você vai piorar, com certeza. Quer fazer um teste de uma coisa? Pega, fica, sei lá, 10 dias, 15 dias sem comer glúten. Nossa, que sacrifício, não vai morrer não. E aí, repara os sintomas de hoje e 15 dias depois. Você melhora em muito, a sua energia melhora, melhora cabelo, melhora a unha, começa a melhorar tudo. Quem faz musculação começa a ter mais força, mais músculo. Mais pique, né? Todas as doenças vão melhorar, tudo. Seus sintomas vão melhorar, você vai ficar mais feliz. É legal fazer um diário, né, doutor? Então, sim, anotando ali, é para você perceber realmente o que tem se modificado, anota. Exatamente, como que eu tô sentindo hoje, para ver. Eu garanto para vocês que vocês mudam. Tem mais perguntinha? Obrigada, Anice, um beijo. Quem nunca teve doença celíaca depois de adulto pode desenvolver? A doença celíaca você tem ou não tem. De repente você tem uma doença celíaca mais leve, ela vai aumentando, mas se você tiver, porque é geneticamente predisponente, ou seja, eu tenho que ter genética para isso. Eu faço testes genéticos, às vezes parece, tem chance de doença celíaca, mas você vai descobrir, você pode descobrir, geralmente como criança, como adulto e como velho. Mas tem, um caso que eu contei, uma paciente de 38 anos, era uma adulta já. Então, pode ter sim, pode desenvolver, pode aparecer, você começar a perceber. Às vezes é mais leve, você não percebe, de repente começa a perceber. Então, presta atenção. Tá certo. Tem mais na tela. Obrigada, Jennifer, um beijo. Uma pessoa celíaca que está grávida, quais as recomendações e cuidados? Olha que pergunta ótima, doutor. A pergunta é super ótima. Por quê? Se é celíaca, recomendação, tira o glúten. Agora, eu estava falando para a Carol há pouco tempo. Intervalo, tem um trabalho que eles fizeram assim, grávidas e lactantes que estão amamentando, que ingerem glúten, tem mais chance da criança desenvolver o autismo. Olha só. Um trabalho, não é muito grande, mas eu tenho um trabalho falando disso aí. Não só isso, como a deficiência de vitamina D na gestação. Então são duas coisas, deficiência de vitamina D e ingesta de glúten. Você é celíaca, ainda bem pro seu filho. Desculpa falar, mas para ele vai ser bom porque você não vai comer nada. Então o que você vai fazer? Outras coisas. Verduras, legumes, frutas, ovos, peixes, de preferência peixe de água salgada, carne. Tem muita coisa para você fazer. E como, doutor, quando a gente fala de doença autoimune, a gente fala dessa questão genética, eu conheço muitas mães que já sabiam que eram celíacas, criança nasceu, não come glúten. Já desde pequena, trato assim, para não desenvolver, porque o gatilho pode ser exatamente o contato, né? Pode, mas não é se eu tiver os genes, na minha genética, faço exame genético, eu tenho gene para doença celíaca, aí eu vou ter doença celíaca. Não, pode ser que não tenha, não desenvolva. E às vezes eu não tenho gene e sou celíaco. Agora você sabe que tem o trigo é o ancestral, o trigo mais velho, de 9.500 anos antes de Cristo. É o nome dele, ele vi esses dias, Eicron, acho que é uma coisa assim, que ele tem uma quantidade de glúten bem pequenininha. E é bem legal, porque assim, bem legal, brincadeira. A farinha de trigo custa R$5. Esse trigo Eicron
custa R$60 o pacote. Pra quê? Seria bom se ele fosse mais baratinho, né? Mas não é. Não compensa. É porque é difícil de cultivar, poucos lugares, Estados Unidos que parece que cultiva isso aí. Então eles não têm modificações, eles sofrem mais com os bichos, com as coisas assim. Mas é um... fazer o quê? Dá tempo de mais uma, Glaucia? Dá tempo de mais uma perguntinha, olha lá na tela. Ruvan, obrigada. Qual a diferença entre doença celíaca e intolerância ao glúten? Então, a doença celíaca é aquela que você come glúten e o seu corpo produz anticorpos anti o intestino delgado. Vai destruir, vai fazer o seu intestino ficar careca. Não posso falar muito careca, porque eu sei. Vai estragar o seu intestino, então diminui a absorção. Na intolerância ao glúten não celíaca, você tem o quê? Você sente mal, estufado, mas ele não destrói seu intestino. Então, isso. Mas precisa do diagnóstico. Uma dica para vocês. Fiquem 15 dias sem glúten, vocês vão ver como muda a vida de vocês. É verdade. Eu prometo para vocês. Doutor Cláudio Muti, nosso nutrólogo, obrigada sempre. Um prazer, uma aula dele. Eu adoro, gente, que ele se empolgue. É assim que é gostoso. Aí a gente aprende e não esquece mais. Vai lá no Instagram, @doutorabreviado Cláudio Muti, @doutorabreviado Cláudio Muti. Claro que ele volta e eu também volto. Eu volto sexta da semana que vem, que a partir de amanhã eu entro em férias. Fernanda Pelá estará com vocês, mas sexta da semana que vem, bem rapidinho, eu tô de volta. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Um beijo pra Última vocês coisa, e eu vou até lá. falar. Glúten é trigo, cebada, centeio. E aveia também, porque às vezes a pessoa vai lá, mas de arroz, tem glúten, batata, Arroz não não tem. tem. Trigo, cebada, centeio. Beijo, gente. Beijos. Obrigada, doutor Fico Beijos a todos. Mulheres.